Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar o minicurso intitulado Cálculo 1 na Física, tá? Essa aula é a aula de número 10 e nós vamos tratar sobre gráficos, construção de gráficos, determinar os pontos de máximo, mínimo e concavidade, tá certo? Então pessoal, indo já passando adiante, né? Então aqui está o material, né? Você já pode baixar o material, né, no próprio descrição do vídeo, né, o PDF, né, gratuitamente. Então, nessa aula a gente vai falar basicamente sobre os pontos, né, na construção de um gráfico, o que você precisa, né, para você construir um gráfico, né? Então, calcular os pontos principais, né, os pontos de crescimento e decrescimento, que é os chamados máximos e mínimos das funções, a concavidade, né, principalmente falar sobre o ponto de inflexão, né, e detalhar melhor sobre como é que você pode, né, fazer essa construção de gráfico, né, independente da ordem que você tem. Então a gente vai começar com um exemplo bem simples, né? Na física nós temos o chamado jacks, né? Então os jacks são os solavancos e as arrancadas, né, em certos movimentos do cotidiano. Então nós estamos em geral acostumados, né, com a aceleração, né, conceito de aceleração, velocidade, né, posição, mas dificilmente, né, nós nos deparamos com o tratamento físico de situações como solavancos e arrancadas, né, também chamado de puxão ou empurrão, né? E esses são chamados de jacks. Então, se você, né, veja, para você, o nosso corpo ele sente aceleração, né? Então, o nosso corpo em geral, você não sente velocidade, mas sente aceleração, você sente as forças, né? Nem sempre, né, na maioria das vezes, né, as acelerações elas não são acelerações constantes, né? Então, tirando, por exemplo, a gravidade que puxa o objeto para baixo, a gravidade em geral próxima à superfície da Terra é constante, né, que vale G, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Situações do cotidiano que envolvem movimentos bruscos, rápidos, né, você tem acelerações que não são constantes. E aí você tem o surgimento dos jacks, né, que são esses solavancos e arrancadas. Então, digamos que você tem uma equação da posição no tempo, né, exatamente dada por essa expressão aqui, né? Só me perdoe aqui que é um erro, tá? É posição no tempo. Então, onde tem x aqui é t, na verdade, tá? Me desculpe. Então, aqui, né, a posição no tempo então, é t ao cubo menos 2t quadrado mais t menos 2. Então nós não vamos nos preocupar com as raízes nesse momento, né, nesse primeiro exemplo na física. Vamos calcular agora como é que você pode calcular, determinar os pontos de crescimento e decrescimento da função. Então você pega essa expressão e deriva em relação ao tempo. Então se você derivar em relação ao tempo, como são polinômios, né, então vai dar 3, né, 3x ao quadrado, né, a potência cai e fica 3t quadrado, desculpa, né, cai a potência, repete a base, subtrai uma unidade do expoente, fica 3t ao quadrado menos, aqui vai dar 4t elevado à primeira, aqui x vai cair, né, vai subtrair uma unidade, vai dar 1, e a derivada de uma constante é zero. E aí, para você calcular esses pontos de crescimento e decrescimento da função, você pega a primeira derivada, né, que você já determinou, e você iguala a zero. Quando você faz isso, você tem uma equação do segundo grau para resolver, né? Então você vai aplicar a forma de Bhaskara, né? Então, calculo primeiro o delta é b quadrado menos 4ac, o b é menos 4, o a é 3 e o c é 1. Quando você faz isso, você encontra um delta, um discriminante igual a 4. E aí, para você calcular a raiz dessa função, né, na verdade aqui de novo aqui é t, então as raízes dessa equação, né, são t mais e t menos, então vai dar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí quando você substitui o b, o delta, calcula a raiz quadrada de delta, você vai ficar 2 terços mais ou menos 1 terço. E aqui, se você escolhe o sinal de mais, é o de cima, o sinal menos é o de baixo. Então, como é uma equação do segundo grau, A apresenta duas raízes. Nesse caso aqui, duas raízes reais e diferentes. E aí você pega o sinal de mais na primeira, vai ficar 2 mais 1, 3, dividido por 3, vai dar 1, olha. Então, a primeira solução da primeira raiz é t positivo. Para o t negativo, fica 2 menos 1 é 1, 1 sobre 3 dá 1 terço. Né? Então, aqui, esses dois pontos aqui, eles são fundamentais, né? Quando você calcula a primeira derivada igual a zero, você vai encontrar exatamente esses dois pontos aqui, e esses pontos são fundamentais para você descrever, a partir deles, aonde é que está a zona de crescimento e decrescimento
da tua função jack lá, que é a equação 1, tá? Então, eu vou de novo, vou escrever aqui o domínio da função, aqui no caso o tempo, e aí eu vou registrar principalmente esses pontos, né? Um terço aqui, ó, um terço tá a terça parte da distância de 0 e 1, né? Então, se você pega o intervalo de 0 e 1 e divide em três partes iguais, você tem o primeiro pedaço um terço, o segundo pedaço é 2 terços, e 3 sobre 3, né, um inteiro, é igual a 1. Então, tá aqui o ponto 1 terço aqui, ó, do meu domínio, do tempo, e aqui t igual a 1. E aí, a partir dele, nós vamos fazer exatamente a descrição onde é o ponto de crescimento e decrescimento da função. Então, você vai pegar esses dois valores aqui, olha. Então, vamos começar com um terço, né? Então, um terço e 1 são exatamente os pontos onde essa função 3 aqui se anula. São as raízes dela. Então, bora analisar um pouquinho antes de um terço, né? O que é menor que um terço? Menor que um terço é o ponto do domínio t igual a zero. Então, se você colocar zero aqui, né? Lembra que aqui é t. Então, zero aqui, né, para t igual a zero, zero esse termo, então você tem um valor 1 positivo. Então, significa dizer que se você pega qualquer intervalo antes de um terço, né, negativo, zero, qualquer ponto, o resultado, quando você substitui na equação 3, né, que é a equação da derivada, você vai ver que o sinal ele é positivo. O sinal do resultado do que você obteve após essa substituição é positivo. Significa dizer que a seta é para cima. Então, essa seta significa dizer que é uma zona de crescimento. Agora, eu vou pegar um intervalo entre um terço e 1. Então, entre um terço e 1, você pode pegar, por exemplo, o valor de meio. Meio está entre um terço e 1 aqui, ó. Então, se você colocar meio na função aqui, ó, aqui vai dar meio ao quadrado dá 1 quarto, fica 3 quartos. Aqui fica meio, meio vai dar 4 vezes meio dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Aqui já dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75 menos 1. Então você tem sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. Vai dar menos 0,25, ou seja, menos 1 quarto. Então, veja, se você pega um intervalo, um ponto entre um terço e 1, por exemplo, meio, você vai ver que a tua derivada da tua função naquela região ela é negativa. Aqui, ó. Então, significa dizer que a seta aqui vai estar para baixo. Então, é uma zona de decrescimento da função. E aí, por fim, para um valor maior que 1 aqui, ó, se você pegar, por exemplo, 2, né, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 2 dá 8. 12 menos 8 dá 4, 4 mais 1 dá 5, ou seja, dá um valor positivo. Então, dá um valor positivo para um valor maior que 1 nesse intervalo, então a seta está para cima, é uma zona de crescimento. Então, em resumo, para você determinar as zonas de crescimento e decrescimento da função, basta você calcular a primeira derivada, igualar a zero, encontrar as raízes, e a partir das raízes você vai determinar, você pega um valor qualquer, menor que naquele intervalo, e ver se, ao substituir na derivada, se o resultado vai dar positivo, é uma zona de crescimento. E aí, se você pega entre as duas raízes, né, aquele intervalo, qualquer ponto, né, desde que a função seja bem comportada e tal, né, naquele intervalo substitui, se o resultado é negativo, então é uma zona de decrescimento. E, por fim, pega um valor qualquer maior que 1, né, aqui, ó, e é você, ao substituir na expressão, se ele for positivo, você tem a zona de crescimento. Então, você tem exatamente para definir essas setas, é você saber onde é que a função cresce, decresce e cresce novamente. Agora, um outro ponto importante na hora de construir um gráfico é a chamada concavidade. Então, para você determinar a concavidade, basta você derivar mais uma vez aqui a expressão 2. Então, vai ser a segunda derivada do x no tempo. Vai ficar aqui, ó, 6x menos 4 e a derivada de uma constante é zero. Está aqui o resultado. De novo, igual a zero. Aí você vai encontrar a raiz dessa função. E ao encontrar a raiz, você encontra 2 terços. E aí, olha só que interessante, né? Então, você, repetindo os pontos, né, de crescimento que nós tínhamos, né? Um terço aqui, ó. 1, né? E o 2 terços está exatamente na metade do caminho entre 1 terço e 1 aqui, ó. 2 terços foi o valor que nós encontramos, né? Que é onde é a raiz da tua concavidade, aqui da segunda derivada da função. Então, de novo, você vai pegar um intervalo menor que 2 terços, né, para o tempo, e maior que 2 terços. E aí você vai ver aonde o resultado da segunda derivada vai dar positivo e negativo, que nem nós fizemos para
para calcular a zona de crescimento e decrescimento, mas agora é concavidade, tá? Então, se você tem aqui 2/3 aqui, ó, eu vou pegar o intervalo zero, aqui um ponto do intervalo zero, menor que 2/3, zero. Se você substituir igual a zero aqui, ó, você vai ver que o resultado da segunda derivada dá negativo. Então, significa dizer que a concavidade é para baixo do gráfico. Por fim, se você escolhe um valor maior que 2/3, por exemplo, 1, coloca aqui, dá 1, ó, 6 vezes 1 dá 6, menos 4 dá 2 positivo. Então, o resultado da positiva, a concavidade é para cima. Então, exatamente nesse ponto, 2/3, você calculou o ponto de inflexão. Né? É aonde a concavidade do teu gráfico vai mudar. Então, você tinha uma concavidade totalmente para baixo, negativa, menor que 2/3, e maior que 2/3, a concavidade é para cima. Então, uma hora antes de 2/3 é para baixo e depois de 2/3 é positiva, para cima. Então, é óbvio que ocorreu uma transição da concavidade. E aonde é essa transição? É exatamente no ponto de inflexão, 2/3 aqui. Ó. E aí, para fechar esse raciocínio, vamos determinar agora os limites no infinito, né, mais e menos infinito, da tua função original. Aqui, ó, na função 1. Então, você calcula o limite. De novo, aqui é o tempo, tá? Eu me equivoquei. Então, calcula o limite da tua expressão da posição no tempo, quando o tempo vai para mais e menos infinito. E aí você tem a expressão aqui, ó, você fatora x ao cubo. Quando você fatora, você vai ter termos aqui nos denominadores dessas expressões aqui, ó, depois da fatoração. O limite de um produto de funções é o produto dos limites. Então, fica o limite de x ao cubo e o limite dessa expressão toda em colchete. Quando você calcula o limite dessas expressões em colchete, 2 sobre uma coisa muito grande, não importa se é mais ou menos, né, infinito, vai a zero, aqui vai a zero também e a zero, sobra somente 1. E a função x ao cubo é algo que é assim, ó, uma função que ela tem tem esse desenho. Então, quando você calcula para x mais infinito, a função vai para mais infinito, e quando o tempo for para menos infinito, aqui é o tempo, né? Você vai ter a função indo também para menos infinito. Então, aqui são os limites no infinito. Né? Para mais infinito, a função dá mais infinito. Para menos infinito, ela vai dar menos infinito. Então, com essas informações, né, nós podemos agora plotar, construir o gráfico, né, dessa expressão do Jack. Tá? Então, com essas informações, podemos construir o gráfico. Então, em resumo, eu vou focar em 4 pontos principais. Né? O primeiro é onde a função se anula. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, quando o tempo for zero, qual é o valor, né? Para tempo igual a zero, qual é o valor da tua função, né? Então, aqui, ó, você vai ter o valor da tua função, ele vale aqui, ó, aproximadamente aqui menos 0,6, né? Na verdade, aqui, ó, minto, né? Tá invertido. Aqui está invertido, tá? A ordem. Então, para um x igual a zero, perceba, um x não, desculpa, para uma posição nula aqui, ó, você tem que o valor do tempo, ele dá aqui, ó, menos, né? Menos 0, entre 0,5, né? Aqui eu vou entre menos 0,5 e 0,75, ou seja, aqui vai dar menos 0, quase 7 aqui, né? 0,7 aqui, ó. Então, para quando o tempo for zero, né, o eixo do tempo aqui é horizontal e o vertical aqui é a posição. Você vai ter uma posição aí de quase menos 0,7, tá? Então, esse ponto aqui é uma das raízes da tua função, né, da função em vermelho. E aí, um outro ponto interessante é esse aqui, olha. Quando o tempo for um terço é 0,33, né? Tá bem aqui, ó, entre 0,25 e 0,5. Então, quando o tempo for um terço, qual é o valor da tua função? Um pouco maior que 2, né? 2,148, é o ponto azul. Já o ponto verde, quando for 2/3, aqui é um terço, mais um pedaço igual aqui de um terço, aqui vai dar 2/3, olha. É quase 0,75, um pouco menor. Vai dar um pouco acima de 2, né? 2,075. E quando o tempo for 1, qual é o valor da função? 2. Então vamos lá, como é que a gente vai construir o gráfico? Então você começa aqui pelo lado menos infinito. Então quando o tempo for menos infinito aqui, ó, para a esquerda, qual é o valor da tua função? Menos infinito. Então ela vem daqui de baixo
E aí, quando ela vem aqui de baixo, ela vai crescer até aonde? Então, a tua função ela vai crescer até 1/3, olha. E 1/3 é o ponto azul. Então, você vem com a função, né? Ela vem crescendo de menos infinito, ela vai crescer até 1/3. E qual é a concavidade dela até 1/3? Então, a concavidade dela até 1/3 aqui, ó, vai estar para baixo, tá? E aí ela continua para baixo até onde? Até 2/3, que é o ponto de inflexão. Então você vai vir aqui na hora de construir o gráfico com a lápis, com a caneta e tal, você vem de menos infinito, ela passa aqui numa das raízes, com cavidade para baixo aqui, ó. E aí ela vai crescendo, crescendo até onde? Ela cresce até 1/3. Mas a concavidade para baixo vai até 2/3, ou seja, aqui, ó. Essa região aqui, ó. E o que acontece entre 1/3 e 2/3? Na zona de crescimento, entre 1/3 e 2/3, 2/3 está bem aqui na metade, aqui, ó. Na verdade, até 1, olha, de 1/3 até 1, ela decresce. Então, de 1/3 até 1, ela vai descendo o gráfico aqui, ó, né? Então, o gráfico vai descendo, aqui o gráfico vai subindo até aqui, e a partir daqui até 1/3 até 1, ela desce. E a partir do 1, novamente, ela vai crescer de novo. Ela vai crescer de novo, e aí, quando chega a 2/3 aqui, a concavidade agora da parábola é para cima. E aí, no mais infinito, ela sobe e vai também para um tempo mais infinito, o resultado da tua função vai dar mais infinito. Então, dessa forma, você constrói o gráfico do Jack aqui da posição versus o tempo do teu problema físico, tá? Vale lembrar o seguinte, né? Que aqui o ponto verde, né? 2/3 aqui, ó, é o ponto de inflexão, é onde a concavidade do gráfico muda. Então, até esse ponto aqui ela é positiva, ela é negativa. A partir do ponto verde 2/3, ela se torna positiva. Então, há uma inversão de concavidade, é o chamado ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é um ponto de inflexão oblíquo. Perfeito? Aqui, né, nesse ponto azul, você tem um ponto de máximo local, aqui, né, nesse intervalo aqui, ó. É um ponto de máximo aqui entre esse ponto aqui, ó, e até o preto, você tem um ponto azul, que é o ponto de máximo local. Já o ponto de mínimo local, nessa região aqui, ó, que eu estou analisando, é o ponto preto, que é o ponto, né, para t igual a 1 e x igual a 2. Né? É o ponto mais baixo da tua função, né? O ponto de mínimo, e aqui é um ponto de máximo e mínimo local. E esse verde é um ponto de inflexão. Né? Vale lembrar que para você definir, né, ponto de máximo e de mínimo, não basta somente derivar a função igual a zero, pessoal. Quando você faz isso, você está calculando um ponto, que nós chamamos ponto de... agora me recordo o nome, é um ponto estacionário, né? Então, para você saber se é um ponto de máximo e de mínimo, você precisa calcular a segunda derivada, ou seja, analisar a concavidade da função. Isso é muito importante, tá? Então, quando você pega uma função, deriva ela igual a zero, você pode encontrar um ponto de máximo e de mínimo? A resposta é não, você está calculando um ponto de estacionário. Para você saber se é um ponto de máximo e de mínimo, você precisa calcular a segunda derivada. E aí perceba que esse ponto aqui ele é um ponto de máximo, porque aqui você tem a concavidade, né? A segunda derivada é negativa, e aqui é um ponto de mínimo, porque a segunda derivada é positiva. Né? E aí, vale notar que se você calcular a reta tangente aqui, ó, a reta tangente aqui, ela é uma constante aqui também. Ó. Então, os pontos de máximo e de mínimo, a derivada da tua expressão é igual a zero. Tá? Então, agora, se você quiser determinar, por exemplo, a velocidade no tempo. Então, se você construir esse gráfico aqui, agora, se você olhar essa expressão 2 e plotar um gráfico, é uma equação do segundo grau, olha, você vai obter uma parábola. E aí a parábola, né, ela vai cortar aqui em 2 pontos, olha. Quais são os pontos? As raízes da função, 1/3 e 1, olha, 1/3 é a bola azul e o preto é 1. E exatamente aqui na metade, olha, é o 2/3, é a bolota verde, olha, a bolinha verde.
Então perceba que a velocidade no tempo do teu jack, olha, ela vai diminuindo, diminuindo, ela chega aqui, ó, aqui ela se anula e inverte o movimento, ó, né? A velocidade agora torna-se positiva, perfeito? De novo, aqui são as raízes da tua função, né, da velocidade, e aqui é um ponto, aqui exatamente aqui é um ponto de mínimo, um ponto de mínimo local aqui, ó. Na verdade global também, né? Perfeito? E aí, se você agora derivar mais uma vez a velocidade no tempo, você vai ter a aceleração. E a aceleração nós obtivemos que é 6t menos 4, é uma reta, tá aqui, ó. E aí, de novo, o ponto azul é 1/3, o ponto verde é 2/3 e o ponto 1 é 1, né? O ponto preto é 1. Então você tem aqui a função se anula exatamente a aceleração no tempo no valor 2/3. Aqui ela é negativa, né, a 1/3, e aqui a 1, né, equidistante, ela é positiva, né? Então você tem uma aceleração aqui que não é constante, uma aceleração linear. E aí você calcula mais uma vez, né? Agora derivando a aceleração no tempo, se você tem essa expressão, vai derivar no tempo, você vai obter 6. Isso aqui vai dar zero porque é uma constante. Então você vai ter o jack em função do tempo, né? O jack é uma espécie de a aceleração, é a variação da aceleração no tempo, ou seja, a unidade no SI, metro por segundo ao cubo. Versus o tempo, você vai ter qualquer ponto que você escolher da descrição do teu problema no tempo, vai dar sempre um jack, né? Sempre uma aceleração variando no tempo constante. Então, o solavanco, a arrancada, o puxão, o empurrão do teu fenômeno, ele é sempre um comportamento desse. Esses puxões, essas arrancadas, esses solavancos são constantes. E aí, veja, isso tem muitas implicações na construção, né, de equipamentos, né, máquinas, né, quando você vai fazer a calibragem, né, para você não gerar problemas na produção, na peça, né, as deformações. Se você trabalhar com construção de peças, né, sob medida, né, precisa e tal, então é muito importante você cuidar dos jacks, garantir que esses jacks, né, sejam o menor possível, né, ou se for o caso, eliminar ele. Se você tem movimentos, né, muito bruscos, né, com acelerações muito rápidas, né, você vai ter jacks em geral. Esse jack você pode causar mal-estar, você pode ter sintomas biológicos, né? Você pode desmaiar, né? Imagine você ter um veículo onde você tem uma aceleração muito rápida, muito brusca, você pode ter a aceleração que o seu corpo vai sentir vai ser algumas vezes maior que G, isso pode gerar desmaio, etc., né? Situações fisiológicas aí no corpo humano. Então o jack ele é bastante importante, né? E uma outra aplicação do jack, né? Nós chamamos aqui no chamado problema da reação à radiação. Então lá no eletromagnetismo, né? Quando você tem uma partícula, ela libera, né? Quando ela está acelerada, ela vai emitir radiação para o ambiente, né? Radiação eletromagnética, onda eletromagnética, lá pela forma de Larmor. E aí se você tem uma variação dessa aceleração da partícula no tempo, você vai gerar uma força da própria partícula, né, atuando nela mesma, o seu campo atuando nela mesma, uma espécie de chamada força de reação à radiação, né? Ou uma alta interação, né, desse campo da partícula atuando nela mesma, né? Então isso veja que a força depende da derivada da aceleração no tempo. Então se você tem um corpo onde a aceleração é constante, não há força de reação à radiação. Mas, por outro lado, se essa aceleração for linear com o tempo, né, como é o caso que nós abordamos aqui, essa primeira derivada da aceleração vai existir e você vai ter uma força aqui diferente de zero. Tá certo? Aqui é a força de reação à radiação no SI. Aqui é a carga da partícula, C, velocidade da luz, ε0 a permissividade elétrica do vácuo. E aqui é a derivada da aceleração no tempo. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no canal e dê um joinha, isso vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui, tá certo? Um abração a todos e bons estudos.